Fala multiplicador, tudo bem com você? Hoje nesse vídeo eu vou te mostrar uma mentalidade que dá resultado. Eu separei 3 lições que eu aprendi lendo um livro e que eu executei na minha vida e que com certeza se você executar também vai ter uma mentalidade de resultado, uma mentalidade constante, não uma mentalidade física, mas sim uma mentalidade que dia após dia está mudando, está se moldando para um novo crescimento na sua vida. Eu lembro há muito tempo atrás que eu me peguei olhando para o teto do meu quarto, após eu chegar em casa de um dia muito cansativo de trabalho. Eu tomei um banho, nem jantar não jantei naquele dia, eu só queria deitar na minha cama e descansar. Então eu olhei para o teto e perguntei para mim mesmo, será que é isso? Será que minha vida sempre vai ser assim? Como é que eu faço para mudar a minha vida? Então, naquele tempo, eu não tinha clareza de onde eu chegava. Naquele tempo, eu não tinha saída. Naquele tempo, eu me sentia muito inseguro, muito indeciso, tinha muito medo, tomava decisões, mas logo eu parava no meio do caminho daquelas decisões. Tinha várias ideias trabalhando dentro da minha mente, mas eu não tinha coragem e nem me sentia seguro de pôr uma dessas ideias em práticas. E isso vai fazendo com que traga um sentimento de improdutividade, traga um sentimento de tristeza, de insegurança dentro de cada um de nós. Mas isso mudou, até no dia que eu comprei um livro chamado Pensa e Enriqueça, do Napoleão Hill. Exatamente esse livro aqui. Se você ainda não leu esse livro, você é obrigado a ler esse livro aqui. Porque esse livro aqui passa uma receita. Não exatamente uma receita, mas Napoleão Hill, não sei se você sabe ou não, mas ele estudou mais de 500 empresários, os 500 mais bem-sucedidos na época dele. Então, ele viu que tinha algo em comum entre aquelas pessoas. E ele pegou todos esses pilares em comuns que existia dentro desses grandes empresários e colocou aqui dentro desse livro. E ele nos ensina a como crescer e prosperar financeiramente, não somente financeiramente, mas em todas as áreas da nossa vida, conjugal, espiritual, profissional. A receita que ele passou aqui você pode usar em qualquer área da sua vida. Eu não sei se você é uma pessoa que nem eu, que está se sentindo inseguro agora nesse momento, que está assistindo esse vídeo, que não tem clareza de onde está e nem quer chegar. E quando eu falo que não tem clareza de onde está, não é seu corpo físico. Seu corpo físico você sabe que você deve estar aí do outro lado da tela, deve estar sentado no sofá ou deitado numa cama assistindo esse vídeo, mas aonde é que você está mentalmente? E aonde é que você quer chegar mentalmente? Porque primeiro toda mudança precisa começar internamente. As nossas crenças, ela nos limita. A gente trabalha, trabalha, mas a gente bate no teto das nossas crenças. E se nós não conseguimos mudar a nossa crença, a nossa mentalidade, nós vivemos para sempre aquela mesma vida e não conseguimos evoluir e nem avançar em nenhuma das áreas da nossa vida. E quando eu li esse livro aqui, eu vi que existe um poder interior guardado aqui dentro de mim, guardado dentro de você. Quando o Rio fez as pesquisas, ele passou mais de 30 anos estudando mais de 500 empresários mais bem-sucedidos da época dele. E ele viu que dentro de cada um daqueles empresários existia um poder interior, que todos usaram esse poder interior para chegar aonde chegaram. E o mais interessante de tudo, que Hill nos fala dentro desse livro, que esse poder interior está dentro de qualquer uma das pessoas. O problema é que muitas vezes esse poder que existe dentro de você ainda está adormecido. E para você acordar esse poder e usar esse poder a favor seu, você precisa ter uma mentalidade de resultado, porque assim vai começar a clarear os caminhos na sua vida e a mudança na sua vida vai. Então a primeira lição que eu tiro desse livro para ter uma mentalidade vencedora, que eu achei muito interessante, é ter um desejo ardente. Não basta somente eu ter um objetivo específico e claro, não basta eu somente saber aonde eu quero chegar, mas eu preciso desejar isso para a minha vida. Eu preciso ter um desejo ardente, porque o desejo ardente, assim como o Rio disse, é o ponto de partida de todo o sucesso. O desejo ardente é o ponto de partida de todo o sucesso. Então você precisa acordar pensando nesse desejo ardente. Você precisa passar o dia inteiro trabalhando em prol desse desejo ardente. Você precisa ir deitar na sua cama e às vezes até ficar sem dormir, pensando em conquistar aquilo. Você precisa ser fã, você precisa ser o maior incentivador de si mesmo para conquistar esse desejo ardente que existe dentro de você. E lá no livro, o Rio passa vários exemplos interessantes e um dos exemplos que mais me chamou a atenção sobre desejo ardente foi o do Sr. Barnes. Barnes ainda quando tinha 12 anos de idade,
ele tinha um desejo ardente dentro do coração dele, que era ser sócio de Thomas Edison. Naquela época, Thomas Edison era um dos grandes inversores, até hoje Thomas Edison era um dos grandes inversores, e ele estava fazendo muito sucesso com suas invenções. E Barnes tinha um sonho, mas não só um sonho e um objetivo, mas ele tinha um desejo ardente dentro do coração dele, desde os 12 anos de idade, que ele se tornaria sócio de Thomas Edison. Então, todo mundo riu dele quando ele contou. Os colegas que estudavam com ele, a própria família dele, duvidou desse desejo dele. Mas ele nunca deixou de desacreditar que era possível acontecer. E mesmo ele sem dinheiro, mesmo sem ele ter condições, mesmo ele morando muito longe de onde Thomas Edison tinha um escritório, ele não deixou essa chama desse desejo ardente apagar dentro dele. E muito pelo contrário, ele sempre fortaleceu. E quando ele cresceu, ele ajuntou um dinheiro trabalhando na roça e foi lá e conseguiu chegar até o escritório de Thomas Edison. E lá ele pediu um serviço. E ele chegou convincente, dizendo para Thomas Edison: eu vou ser seu sócio e eu vou trabalhar do seu lado. Ele disse exatamente assim, dessas maneiras, convincente de que aquilo ia acontecer. Mas Thomas Edison não deu logo de cara uma sociedade para ele, mas Thomas Edison deu uma oportunidade de trabalho no escritório dele. Então Barnes passou 5 anos trabalhando. E nesse período, Barnes recebeu propostas muito boas para trabalhar em outras empresas, melhores do que Thomas Edison poderia oferecer naquela época. Mas ele tinha um foco, ele tinha um desejo ardente. Quando você tem um desejo ardente, você deixa as oportunidades boas que estão aparecendo naquele momento para seguir naquele seu desejo ardente, porque você sabe que quando você conquistar aquilo ali, não importa o quanto vai demorar, mas você sabe que quando você conquistar aquele desejo ardente, você vai se sentir realizado, porque é aquilo que você sempre... Então, após 5 anos que Barnes já estava trabalhando com Edison, com Thomas Edison cria uma invenção onde ninguém conseguiu vender essa invenção dele. E ele jogou nos braços de Barnes, e Barnes foi lá e estudou tudo sobre essa nova invenção dele. E ele foi um dos maiores vendedores dessa nova invenção. Então, o Thomas Edison foi lá e deu uma sociedade sobre aquela máquina para Barnes. E depois de 5 anos, Barnes se tornou sócio de Thomas Edison e eles ganharam milhões com aquela invenção. Então, primeiro ponto de partida é um desejo ardente. A segunda lição que eu tiro desse livro aqui é você acreditar. E Hill fala muito sobre fé, mas Hill não fala sobre uma fé religiosa, mas sim uma fé mental que existe aqui dentro. Primeiro você precisa acreditar incansavelmente que você é possível alcançar aquele resultado, é possível alcançar uma mentalidade de resultado, que é possível alcançar esse desejo, esse propósito que está dentro do seu coração ardendo, mas que você tem medo por causa de críticas de outros, você tem medo de receber acusações, você tem medo de ser rejeitado, e aí você não faz o que precisa ser feito para conquistar esse objetivo, esse propósito que arde dentro do seu peito. E sabe o que é o pior de tudo? É que tem pessoas esperando você abrir a boca, e você não abre a boca, você deixa sua boca fechada, porque você deixa o medo da rejeição, você deixa a insegurança, as indecisões falarem mais alto do que o seu propósito, falarem mais alto do que a sua fé. Esse é o grande problema seu. E fé é você acreditar tanto no seu objetivo que você começa a agir como se aquilo ali já fosse real na sua frente. Fé é crer sem ter ainda presencialmente, sem ter fisicamente aqui nas suas mãos aquilo que você quer conquistar. Mas você precisa exercitar a fé. Porque quando você começa a exercitar a fé dentro de você, e quando você tem um desejo ardente aqui de um lado, e quando você tem uma fé inabalável, e essas duas coisas se juntam, se fundem, quando elas se derretem assim, se misturam uma com a outra, a sua mente começa a criar caminhos neurais, começa a achar soluções. Mas você precisa ter um desejo ardente, e você precisa ter uma fé inabalável, e você precisa com que esses dois se fundem, que esses dois se derretam e se juntem e se tornem um só. Porque assim, automaticamente, a sua mente vai começar a buscar caminhos que vão fazer com que você chegue até aonde você quer chegar. Escute, é automático, a tua mente já está programada. Mas você precisa fazer com que ela acredite. Você precisa fazer com que ela tenha um desejo ardente e uma fé inabalável e juntar esses dois. E a terceira lição que eu quero passar para vocês é a autossugestão. O que você fala, você se torna. Assim já dizia Hill dentro do livro dele. O que você pensa e fala, você se torna. Então, qual é a autossugestão sua? Quais são as narrativas e as historinhas que você vive contando para você mesmo? Será que você anda se vitimizando?
Será que você anda contando narrativas de fracasso para você mesmo? Ou você está contando narrativas de sucesso? Ou você está criando um personagem forte dentro de você? Lembre, a sua mente é como se fosse uma terra fértil e todos os dias você está alimentando essa mente de alguma coisa. Todos os dias você está recebendo estímulos diferentes da sua mente. Se você estiver alimentando a sua mente com críticas, dúvidas, indecisões, negatividades, o que você acha que vai colher da sua mente? O que você acha que vai colher? Então você precisa mudar a sua comunicação. Você precisa sair de ambientes onde pessoas te criticam. Você precisa sair de ambientes onde tem estímulos negativos todos os dias. Porque você até acorda com ideias boas, incríveis, que é possível de conquistar. Mas se você estiver num ambiente onde tem pessoas negativas falando que você não consegue, que você não é capaz de conquistar aquilo, que você não tem capacidade para ser aquilo, o que vai acontecer com essa ideia? Logo essa ideia vai morrer e você vai se desfazer daquilo. Então qual que é essa comunicação sobre você? E digo mais, quando você recebe estímulos negativos, lembra que eu acabei de falar aqui, a sua mente todo dia está se alimentando de algo, ela está se alimentando desses estímulos. E quando você recebe estímulos negativos sobre você, sobre sua mente, a sua mente enche um copinho pela metade, desse tamanho aqui. Só que quando você internaliza essas críticas, essas dúvidas, e sai pela sua boca afirmando que você não é capaz, quando você fala que você é burro, quando você fala que você não consegue mesmo, quando você fala que você não é forte, você enche esse copinho e esse copinho transborda e você acaba afirmando e você acaba criando uma nova crença dentro de você que te impossibilita de viver uma vida extraordinária. Assim está escrito dentro da palavra. O que contamina o homem não é o que ele ouve, nem o que ele sente, mas o que contamina o homem é o que sai da boca. Assim está escrito no livro da sabedoria milenar que Deus deixou escrito para nós. O que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai pela boca dele. Então, quando sai pela sua boca, você está profetizando, você está afirmando que você realmente é aquilo. Então, você precisa mudar sua comunicação, porque quando você muda sua comunicação, você muda o que você pensa. Então, você precisa usar essa voz interna que existe aqui dentro da sua mente a favor de você. Mas para você mudar e deixar essa voz a favor de você, você precisa mudar os estímulos que ela está recebendo. Senão, ela vai te manter sempre na escassez e na pobreza. Ela sempre vai deixar você lá embaixo, sem desenvolver o potencial, sem te mostrar o poder que existe aqui dentro de você. E você precisa alcançar uma alta performance, você precisa acordar, você precisa fazer com que esse poder acorde novamente dentro de você para você conseguir conquistar seus objetivos. Porque a vida que você mais quer começa na sua. Primeiro a batalha precisa ser vencida internamente aqui dentro, para depois a batalha ser vencida externamente lá no mundo lá fora. Se você não vencer aqui, você não consegue vencer no mundo externo lá fora. Acredite, não é mágica, não é mágica, não é sorte, não é algo assim, aquele rapaz nasceu com sorte, não. É mentalidade. E você precisa começar a mudar sua comunicação, você precisa mudar a autossugestão sobre você. Porque quando você muda a comunicação, você muda seu pensamento. E quando você muda seu pensamento, presta atenção nisso que eu vou falar. Quando você muda sua comunicação, você muda o pensamento. E quando você muda o pensamento, você muda o que você sente. E quando você muda o que você sente, você muda o que você faz. E quando você muda o que você faz, você tem novos resultados. Você tem novos resultados extraordinários na sua vida. Mas tudo precisa mudar com a sua comunicação. E antes da comunicação, os estímulos que você está recebendo. Você precisa entrar em novos ambientes. Você precisa de novas pessoas. Você precisa sentar em mesas onde você será um menor. Em mesas onde tem pessoas que vão te levantar para cima e não querer te manter sempre no lugar onde você esteve. Então, mude essa comunicação. Mude a autossugestão sobre você. Que essa foi uma das lições que eu mais aprendi lendo esse livro. Porque antes eu contava narrativas de vitimista, eu contava narrativas de fracassado para mim mesmo. E quando eu comecei a mudar a minha comunicação, eu comecei a avançar, a ter novas crenças, a ter novos resultados na minha vida. Então, se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você compartilhe com uma pessoa que com certeza vai ajudar ela também. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreva no canal, deixa seu comentário aqui embaixo. E se você quer ter essa virada de chave por dentro de você, continue assistindo meus vídeos, que toda semana eu posto um vídeo só
focado sobre mentalidade, que tanto eu e tanto você vamos fazer essa virada de chave juntos. Beleza, multiplicador? Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.